Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós daremos início a uma série de aulas, uma série de vídeos a respeito dos 10 mandamentos. Nós estamos na terceira parte do Catecismo que diz respeito à vida cristã, ou seja, como que nós devemos colocar tudo aquilo que acreditamos e celebramos na nossa vida diária, na nossa vida prática. Essa aula, esse vídeo e também os outros sobre os 10 mandamentos seguirão um formato um pouquinho mais longo, tá? Então não serão vídeos curtos, como a gente tem feito, né? Mas a gente vai fazer vídeos aqui mais espontâneos, sem cortes, vamos fazer direto, como nós temos feito, por exemplo, com o nosso curso de Mariologia, tá bom? Embora o curso não seja ao vivo, nós vamos fazê-lo gravado, mas de uma forma espontânea e sem edições, tá bom? Então, vamos talvez demorar um pouquinho mais, talvez levemos uns 40 minutos de aula, tá bom? Mas o importante é que a gente consiga fazer o nosso encontro da melhor forma possível, nos aprofundando naquilo que o Catecismo da Igreja nos fala sobre este primeiro mandamento, que é tão importante para a nossa vida e que é o carro-chefe de todos os mandamentos, tá bom? Mas antes, como sempre, nós vamos rezar um pouquinho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, neste momento, nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Ele por mais este dia, agradecer ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de nós estudarmos os ensinamentos da nossa igreja, daquilo que Ele mesmo deixou para nós e ensinou a igreja ao longo dos séculos, ao longo da história. Nós queremos entregar ao Senhor Jesus este nosso canal, nossa fé católica e a vida de todos nós, para que o próprio Senhor Jesus cuide do nosso coração, cuide da nossa vida, cuide de todas as nossas intenções que agora nós colocamos. Nós queremos pedir que a graça, a força, o dom do Espírito Santo também venha nos conduzir nesse dia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só mais uma observação. Talvez você escute aí o barulho de algum helicóptero passando, né? Ou cachorro latindo, alguma coisa, mas não tem problema. Fiquemos em paz com relação a isso, porque aqui o vídeo não será editado, tá bom? A gente vai direto mesmo que se aparecer algum barulho aqui, porque geralmente os vídeos que a gente faz, a gente dá aquela editada, a gente prepara, corta algumas coisas que apareceram que não deviam aparecer, né? Mas aqui a gente vai do jeito que nós estamos, tá bom? Acho que fica mais espontâneo, fica melhor para todos nós. Então, hoje, pessoal, nós iremos falar sobre o primeiro mandamento. E os parágrafos que nós utilizaremos do Catecismo serão do 2083 até o 2141, tá bom? Então, são muitos parágrafos aí. Vou tentar não me alongar tanto assim, nós temos muitas coisas a dizer, mas eu vou tentar não me alongar, tá bom? Vamos lá, então? Ok, então o primeiro mandamento, pessoal, o primeiro mandamento da lei de Deus, se você não viu ainda o vídeo introdutório sobre os 10 mandamentos, dê lá uma olhadinha, eu explico o que é exatamente o decálogo, como é que Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Lá no alto do monte, a gente sabe da história, Deus entregou duas grandes tábuas, pedras, né? Em que ele mesmo, o próprio Deus, com seu dedo, gravou numa das tábuas, ele grava os mandamentos referentes a ele, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e festas, não tomar o nome de Deus em vão, e na outra tábua estão os mandamentos que se relacionam ao amor ao próximo. Por isso que Jesus depois vai dizer que os dois grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
tá? Porque são os carros-chefes, a gente podia dizer assim, dos mandamentos. Então começa o catecismo trazendo para nós de onde que esses parágrafos, aliás, de onde esses mandamentos foram retirados da Bíblia, tá? Então a gente tem, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, a descrição, quando Deus então diz ao seu povo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. E depois Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 10, ele diz: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Tá bom? Então essas são as referências bíblicas para o nosso estudo do primeiro mandamento, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que eles de fato significam, né? A gente vai ter a fórmula catequética, que o catecismo nos traz, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, a gente poderia estender o mandamento como amarás o Senhor teu Deus, veja, de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. O que significa amar a Deus? O catecismo diz que amar a Deus implica adorá-lo e servi-lo. Amar a Deus é adorá-lo e servi-lo. Significa não seguir outros deuses. Desde o início, né, a gente sabe que o povo de Israel era o único povo monoteísta, ou seja, era o único povo que adorava um único Deus. Tinha um único Senhor, Yahvé. E os povos que faziam parte daquela região, todos os povos circunvizinhos, eles eram povos politeístas, isto é, eles tinham outros deuses, adoravam vários falsos deuses. Por isso que quando Deus dá então esta ordem para o povo de Israel, ele diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E depois Deus vai dizer: eu sou o único Senhor. Escuta, Israel, eu sou o único Senhor. Não existem outros deuses. Todos os outros deuses são falsos. Por isso que Deus proíbe o povo de Israel a fazer as imagens. Mas que imagens são essas? Imagens quaisquer? Não, o que Deus proíbe são as imagens de falsos deuses. Isso a gente vai ver no finalzinho da nossa aula de hoje. Deus, né? Então, por exemplo, quando a gente tem as imagens dos santos na igreja, São Padre Pio, que vocês estão vendo aqui atrás, Nossa Senhora que está aqui, João Paulo II, são o quê? Na verdade, são imagens de pessoas que amaram muito a Deus, que deram a sua vida por Ele e que são sinais para nós. E nós veneramos essas pessoas, ou seja, nós temos um respeito por essas pessoas. Mas nós não adoramos essas pessoas, nós não as colocamos no lugar de Deus. Elas não são deuses. É isso que Deus proíbe. Porque naquele tempo, o que o povo fazia? Pegava lá o cordeiro de bronze, de ouro, e se prostravam diante do bezerro, né? O bezerro de ouro. E o povo adorava o sol, adorava a lua, adorava os astros, como se fossem deuses. E o que Deus proibia era a adoração de falsos deuses. Agora nós podemos venerar os nossos santos, porque a veneração não é adoração, é um culto um culto de louvor no sentido não de adoração, mas de veneração, de respeito, de reconhecimento, tá bom? E aí, adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar nele, somente nele, toda a nossa esperança, porque ele é único. O catecismo, inclusive, logo em seguida vai dizer o seguinte, que dentro deste mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, e é claro, quando a gente diz amar a Deus sobre todas as coisas, é adorá-lo acima de nós mesmos, é amá-lo e adorá-lo acima das coisas, das outras pessoas, do time de futebol, acima do dinheiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro nós amamos a Deus. Ele deve estar acima de tudo na nossa vida. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que... Olha o helicóptero passando. Tem muita gente que não vai à missa porque tem o jogo da seleção. Então, em vez de arranjar um horário para ir à missa, não. O jogo é no mesmo horário que a missa, eu vou assistir o jogo, não vou na missa.
Então, isso é idolatria, porque você ama mais a uma coisa do que ao próprio Deus, tá? Então, amá-lo acima de tudo é isso, amar acima das minhas vontades. Deus, ele tem a sua vontade para a minha vida. Deus, ele já revelou o seu plano, ele já revelou o que ele deseja de nós. Então, quando eu faço o que eu quero e não o que Deus quer, eu estou amando a mim mesmo acima dele. Então, e o catecismo vai dizer o seguinte, que neste primeiro momento, sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que pensar que existem 3 virtudes que a gente chama de virtudes teologais. Se você também não assistiu ainda a aula sobre as virtudes teologais, dá uma assistida, procura aqui no canal, tá? As virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? E elas têm esse nome porque elas se referem diretamente a Deus, né? E neste caso dos mandamentos é a nossa relação com Deus. São as virtudes que têm a ver da nossa relação com Deus, que são a fé, a esperança e a caridade. Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes teologais. Teo significa Deus, né? Então, são aquelas que dizem respeito a Deus, tá bom? E essas virtudes teologais, elas são essenciais para o nosso relacionamento com Deus e para que nós vivamos de verdade o primeiro mandamento. E o catecismo começa então a elencar os pecados que nós podemos cometer contra o primeiro mandamento, de não amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós ferimos alguma dessas virtudes teologais. Quando eu desrespeito, quando eu peco contra uma das virtudes teologais, eu peco contra o primeiro mandamento, tá bom? Então vamos ver quais são esses pecados contra as virtudes teologais. Vamos começar com a virtude teologal da fé. A fé, nós sabemos, nós vimos nas outras aulas que a fé é nós acreditarmos em Deus, nós acreditarmos nele, sabermos que Deus existe, temos a certeza no nosso coração da existência de Deus, né? Isso é ter fé. A fé, a própria palavra de Deus define como uma certeza a respeito das coisas que ainda não vimos. Então nós temos a certeza no nosso coração. Não é uma certeza que nos vem pelos meios naturais, não é uma certeza que nos vem por causa da ciência, porque foi provado num laboratório, pelas ciências empíricas, naturais. Não. A fé é uma certeza que nos vem diretamente do alto. É uma certeza que Deus dá a cada um de nós. E existe essa fé que é a fé da igreja também. A fé que veio dos apóstolos, a fé que foi suscitada no coração dos apóstolos por próprio Cristo, que foi plantada no coração dos apóstolos por Cristo e que chegou até nós. Quando é então que nós pecamos contra a fé? Vamos lá. Devemos rejeitar tudo o que se opõe à fé. Existe um pecado contra a fé em Deus, portanto, um pecado contra o primeiro mandamento, que é não amar a Deus acima de tudo, com toda a minha alma, quando existe uma dúvida voluntária. Uma dúvida voluntária. O que é a dúvida voluntária? É quando eu recuso como verdadeira a revelação que Deus fez ao povo e entregou à igreja. A dúvida voluntária, ou seja, eu duvido porque eu quero. Eu tenho uma dúvida porque eu quero duvidar. Né? Porque nós temos a outra dúvida, que é a dúvida involuntária. O que é a dúvida involuntária? É quando você tem, às vezes, dificuldade de acreditar. Sabe aquela hesitação em acreditar, não acreditar? Fica aquela dúvida que começa até mesmo a angustiar a pessoa. Nem é muito porque a pessoa quer, por isso que é involuntária, a pessoa não quer ter dúvida, mas fica aquela dúvida. Né? É claro que o que o catecismo diz, que é grave de verdade a dúvida voluntária. Quando eu não quero acreditar. Mas a involuntária, muitas vezes, é uma tentação. E o catecismo, inclusive, diz que quando a dúvida involuntária ela não é devidamente tratada, digamos assim, ela pode levar à cegueira espiritual. A cegueira, ou seja, a perda da fé. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado. São duas coisas que... são 2 obstáculos à fé
pura, a fé verdadeira. A dúvida voluntária e a dúvida involuntária. Temos que buscar a fé mais pura. Crermos em Deus, termos fé nele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Termos a certeza sobre Deus. Depois, a incredulidade é o não crer, é recusar aceitar as verdades reveladas. É a recusa. Incredulidade. Eu não quero aceitar. É muito parecida com a dúvida voluntária, né? É, na verdade, uma dúvida voluntária. A incredulidade. Quando Jesus apareceu ressuscitado para os discípulos, para os apóstolos, quando ele apareceu para eles, Jesus censurou-lhes pela incredulidade, pela dureza de coração em acreditar. Eles estavam vendo Cristo ressuscitado na frente deles. Tomé tocou nas chagas de Jesus, do Cristo ressuscitado, e muitos deles ainda duvidaram. Então Jesus censurou-lhes a dureza de coração e a incredulidade. Isso é um pecado contra a fé. Depois nós temos ainda a heresia. O que é a heresia? É a negação de uma verdade de fé ou a dúvida voluntária a ela. Então nós temos os nossos dogmas de fé, as nossas verdades de fé. Dogma é uma verdade de fé revelada por Deus à igreja. E quando nós duvidamos ou negamos, quando nós negamos uma verdade de fé, nós incorremos na heresia. Por exemplo, se você diz assim que não acredita que Jesus está na Eucaristia, ou se você nega isso, isso é uma heresia. É um pecado grave, certo? Porque você está negando uma verdade que veio da boca do próprio Cristo. E a igreja nos ensina. Nós temos a fé nesta verdade. Ok? Então, a heresia é uma dúvida, é uma negação voluntária. Depois nós temos a apostasia. O que é a apostasia? É o repúdio total da fé cristã, ou seja, é o abandono da fé. Eu não quero mais, é o repúdio. Abandono o barco. Eu não quero mais a fé cristã. Isso se chama apostasia. É um pecado também. E nós temos, por fim, o cisma. O que é o cisma? É a recusa de sujeição ao Papa ou aos bispos. Então, ao longo da história da igreja, nós tivemos cismas. A daqueles bispos ou pessoas líderes, né, dentro da igreja que não quiseram se submeter ao Papa. Isso é um cisma. O que é um cismático? É uma pessoa que não quer se submeter à obediência do Papa, né? Não quer obedecer ao Papa e não quer obedecer também aos bispos. Um cismático é alguém que não tem obediência, não segue as orientações do Papa e dos bispos, certo? Então é algo muito sério e a gente está vendo isso acontecer na Alemanha hoje. Né? Há um grande risco, aliás, eminente, de que a coisa vai acontecer. Vai haver um racha aí nos bispos que estão se recusando a obedecer aquilo que a igreja ensinou há 2000 anos. Tá? Então, quando isso acontece, é um rompimento. O cisma é um rompimento. Tá bom? Então, esses são os pecados contra a fé em Deus, que afetam, que atingem o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Depois a gente tem os pecados contra a esperança, que é a segunda virtude teologal. Pecados contra a esperança. Então, o primeiro pecado contra a esperança, porque o que é a esperança? Esperança é nós colocarmos toda a nossa confiança em Deus. Nós esperarmos em Deus, esperarmos na sua providência, esperarmos na sua intervenção, sabendo que Deus ele conduz a nossa vida, de que Deus ele vai providenciar todas as coisas para nós, de que a nossa vida é conduzida e é guiada por Deus. Ele sabe para onde está nos levando, ele sabe aquilo que não é bom para nós. Então, esta esperança é acreditar que Deus é providente, acreditar que Deus está no comando e colocar também a esperança última nele, né? A esperança numa vida eterna, uma vida infinita, para sempre com ele. Quando é que nós pecamos contra a esperança? Justamente quando nós entramos em desespero. A palavra desespero significa isso, né? É desesperar, ou seja, deixar de esperar, deixar de colocar a sua esperança e confiança em Deus. Isso é a desesperança, o desespero. A gente diz que uma pessoa está desesperada é que ela deixou de esperar. Deixou de esperar em Deus. E para um cristão sempre há esperança, porque a nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está em Deus. Nós sabemos que no fim das contas Ele conduz a nossa vida e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Portanto, para nós não pode haver desesperança. E temos também um pecado contra a esperança, que é a presunção. O que é a presunção? Nós temos dois tipos, diz o catecismo. A presunção é, primeiro, quando a pessoa acha que ela sozinha pode se salvar. Ela não precisa da graça de Deus, ela não precisa colocar a sua esperança em Deus. Ela sozinha se salva. Isso é chamado de presunção. E temos o outro lado da presunção, que é quando a pessoa joga tudo na conta da misericórdia de Deus, sem comprometimento com a conversão. Então aquela coisa assim, eu sei que no final Deus vai lá, a sua misericórdia vai me salvar, né? É a tal da coisa da fé sem obras. Eu acredito em Deus, né? A gente podia até chamar de esperança sem obras. Eu confio na misericórdia de Deus, então, mesmo que eu não viva aquilo que Deus me pede, no final das contas vai dar tudo certo. Né? É o nosso lema, vai dar tudo certo no final. Então, isso também é um pecado contra a esperança, quando é chamado de presunção, quando eu coloco tudo na conta da misericórdia e não me comprometo com uma vida de conversão. Depois a gente tem os pecados contra a caridade, que é a terceira virtude teologal, perdão. Vamos lá, pecados contra a caridade. Caridade é o amor, né? É o amor. O primeiro pecado contra a caridade é a indiferença ao amor de Deus e a negação do seu amor. Então Deus nos ama apaixonadamente, Deus deu tudo para nós e continua dando tudo. Enviou, Ele mesmo veio, né? O Filho veio, né? Deus Filho, e veio nos salvar. Ele veio ao nosso encontro e aí nós nem ligamos. Somos indiferentes ao amor de Deus, ou até mesmo negamos o amor de Deus e dizemos que Deus não nos ama, que essa coisa de que Deus é amor é tudo bobagem. Então, a negação do amor de Deus, essa indiferença, tanto faz, não estou nem aí para Deus, isso é um pecado contra a caridade e, portanto, um pecado contra o primeiro mandamento. Outro pecado contra o primeiro mandamento, a ingratidão. Quando a gente recusa reconhecer o amor de Deus, é a recusa, né? Apagar o amor com amor. Então Deus me ama tanto que a única coisa que eu posso fazer é amá-lo também. Mas o pecado da ingratidão é esse quando, apesar de Deus me amar tanto, Deus me dar tudo, Deus fazer tudo por mim, por nós viramos as costas para Ele, nós não o amamos, nós até mesmo muitas vezes não o rejeitamos, somos ingratos. Todo mundo aqui conhece pessoas ingratas, às vezes a gente é ingrato também. Né? Quando você faz uma coisa, a pessoa nem te agradece. Todo mundo sofre com isso. Então, a ingratidão é algo sério. E nós podemos ser ingratos com Deus, porque apesar de tudo que Ele nos dá, a gente ainda o rejeita. A tibieza. O que é a tibieza? A tibieza seria, então, uma frieza na entrega ao amor de Deus. Uma frieza com relação a Deus. Uma hesitação no amor a Deus. Sabe aquele vai, não vai? Fica aquela hesitação, aquela frieza com relação a essa entrega a Deus. Deus está me amando, e eu estou lá, pareço um poste. Essa tibieza, essa frieza espiritual também é um pecado contra a caridade, contra o amor de Deus. Temos ainda a assídia. Assídia é a preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Então eu não vou na missa, não. Tô com preguiça. Não vou rezar, não. Eu não tô com vontade, eu não vou rezar, não. Eu só rezo quando tenho vontade. Eu não vou parar aqui uns minutos para rezar, não. Sabe essa coisa da preguiça espiritual? Isso é um pecado, porque Deus está nos chamando à oração. Nós necessitamos de nos encontrar com o amor de Deus, com o seu amor que nos preenche, mas nós estamos com preguiça. A gente tem muito o que fazer, né? E a gente não tem aqueles momentos para parar para Deus. A gente tem momento para tudo. Hoje em dia a gente tem tempo para ficar olhando o Facebook, às vezes horas olhando o Facebook. A gente responde mensagem para todo mundo no WhatsApp, mas a gente não tem tempo para Deus. Deus nunca tem tempo para, né? Deus nunca tem o seu tempo reservado. A gente coloca um monte de coisa. Até mesmo às vezes a gente tem aquele momento só para ficar sem fazer nada. Mas nunca a gente reserva aquele tempinho para ficar com Deus. Tá na hora da gente reservar aí uns 20 minutos por dia, pelo menos, uns 15 minutos que sejam, 20 minutos. Para um pouquinho para ler a palavra de Deus, para ver o que Deus tem para falar e rezar, responder a esse chamado de Deus.
A gente precisa disso, nós precisamos. Deus sabe que só Ele pode nos fazer felizes, então a gente precisa saber disso também e ir ao encontro dele. Outro pecado contra o amor de Deus, o ódio a Deus. Odiar a Deus, ou seja, seria negar e recusar o amor de Deus, o amor a Ele, maldizendo como aquele que proíbe os pecados e só castiga. Então, tem gente que tem ódio de Deus, acha que Deus é o empecilho, porque ao longo da história da vida daquela pessoa, ela foi tendo contato, ela foi tendo experiências e até mesmo muitas vezes por meio de pregações equivocadas, pessoas que transmitiram ali uma imagem de um Deus castigador, de um Deus que só sabe anotar os pecados das pessoas e não mostrou esse rosto misericordioso de Jesus, que é o rosto verdadeiro de Deus, o próprio Deus. Jesus é Deus, né? Então, ele veio trazer o verdadeiro rosto de Deus, o rosto daquele que diz, devo perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Você tem que perdoar sempre. O rosto daquele Deus de amor que perdoou aquela mulher pega em adultério, ele não condenou, ele falou, eu também não te condeno, vá em paz. Um Deus misericordioso que acolhe. Então, às vezes, por faltar esta imagem verdadeira do Deus verdadeiro, a pessoa acaba criando um ódio, porque ela acha que ir para a igreja é uma coisa chata, porque é um monte de proibição, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E, na verdade, o que Deus e a igreja nos ensinam e trazem, entregam para nós é a liberdade. Nós somos livres com Deus, temos liberdade interior, uma liberdade espiritual, nós somos livres, nós não estamos presos a nada. Foi o que Jesus falou, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aquilo também que Jesus falou, quem comete o pecado se torna escravo do pecado. O pecado nos aprisiona. E o que Deus veio fazer para nós, veio nos dar vida em toda a sua plenitude, para nos fazer livres. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres de todas as prisões. Então, uma vida com Deus é uma vida de liberdade. Esse é o desejo de Deus. Ao contrário, quando a gente se entrega ao pecado, seja ele qual for, nós ficamos tristes, amargurados, nos tornamos pessoas chatas e vamos nos fechando em nós mesmos. E o pior, o pecado ele vai só arrastando a gente para o buraco, a gente vai indo cada vez mais fundo, na escuridão. E Deus quer nos trazer para a luz verdadeira, para a luz do dia, que nos traz a verdadeira alegria. Né? Por isso, muitas vezes as pessoas têm uma imagem errada de Deus. Nós temos que resgatar. Né? Essa é a nossa missão, resgatar a verdadeira imagem de Deus. Bom? Pessoal, eu acho que eu vou parar um pouquinho aqui. Tá? Eu falei que a aula ia ser mais longa hoje, mas eu vou dividir essa aula em 2 partes, tá bom? Então eu vou parar aqui e já vou continuar gravando aqui para a gente ir para a segunda parte, tá bom? Então veja a segunda parte na sequência. Vamos lá.